Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver exercício do módulo 2, página 88, ok pessoal? Então vamos lá. Na apostila de vocês, exercício de sala número 4. Considerando n pertencente a z na igualdade n igual a seno de 8n mais 1 que multiplica π sobre 4, mais cosseno de 12n mais 1 vezes π sobre 3, pode-se concluir corretamente que o valor de n corresponde a... Então, pessoal, para determinar o valor de n, a gente vai ter que aplicar a distributiva, ok? Então, resolvendo aqui, eu tenho que o n é igual. Então, eu vou ter que calcular quanto que é 8n vezes π sobre 4 e depois o 1 vezes π sobre 4. Então, com isso, eu tenho que o n, o seno de n, no caso, então, seno de n vai ser 8n vezes π sobre 4, vai ser 8n π vezes π sobre 4, mais π sobre 4. Mais cosseno de... Aí aplica a distributiva do cosseno também, né? Com isso eu tenho que o 12n vezes π sobre 3. Então, cosseno de 12n vezes π sobre 3 mais π sobre 3. Ok? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? O 8 dá para dividir por 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2. Então, com isso, eu tenho que o n tem que ser igual a seno de 2π. Então, 8 dividido por 4 dá 2. 2n vezes π mais π sobre 4. Certo? Mais cosseno de 12 dividido por 3 dá 4. Eu vou ter 4n, né? 4n que multiplica π. 4n vezes π. Mais π sobre 3. Agora o detalhe é o seguinte. O 2π no ciclo trigonométrico aqui, ó, representa uma volta completa. Então o que eu tenho nessa questão? Eu tenho que o seno de 2πn significa pegar a constante 2π e multiplicar por n. Só que no texto ele diz que n pertence aos inteiros. Então, se n for 0, sobra π sobre 4. Se n for 1, eu tenho uma volta completa no ciclo, aqui, e volto em π sobre 4, que está aqui. Então, eu posso falar que essa expressão seno de 2nπ mais π sobre 4 é a mesma coisa de ser seno de π sobre 4. Mas 4π representa o que no ciclo? Eu dou duas voltas completas dele. Então, ó, 0, dou uma volta, volto em 2π. Depois, estou em 2π, dou mais uma volta, eu retorno em 4π. Então, o cosseno de 4πn mais π sobre 3, ele tem que ser igual ao cosseno de π sobre 3, que seria a primeira determinação positiva desse arco, ok, pessoal? Então, dessa forma, eu tenho n igual a seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 3. O seno de π sobre 4 é o seno de 45, né? 180 por 4 dá 45. Então, seria o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Mais o cosseno de π sobre 3, 180 por 3 dá 60, é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio. Como eu tenho denominadores iguais, eu posso conservar o denominador e somar os numeradores. Então, fica raiz de 2 mais 1. Então, esse é o valor de n. Então, na apostila, a resposta é a letra A, ok? Então, resposta, letra A. Então, pessoal, só lembrando disso, hein? Quando eu dou uma volta no ciclo, 2π. Então, se eu tenho 2π mais um arco de π sobre 4, então ele é um arco do primeiro quadrante π sobre 4. Ok? É isso aí, pessoal. Próximo, pessoal, exercício 5.
A figura mostra a circunferência trigonométrica, cujo raio mede 1, e o triângulo ABC de área 2/3, inscrito na circunferência. Nessas condições, o valor do cosseno de alfa é... Pessoal, então voltando aqui, o que acontece? Eu tenho o triângulo, que seria o triângulo ABC. Todo triângulo escrito na circunferência, cujo um lado é o diâmetro, é um triângulo retângulo. Então, eu posso afirmar que esse triângulo ABC é um triângulo retângulo em C. Por quê? O AB é um arco de 180 graus. E o ângulo ACB é um ângulo escrito. Então, o ângulo escrito é metade do arco. Tá. O cara falou que o raio da circunferência é uma unidade. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho que o raio aqui vale 1. Eu tenho que o raio aqui vale 1. A distância de O até C também é o raio, que também vale 1. Com isso, eu sei que a distância do ponto A até chegar ao ponto B corresponde a 2 unidades, certo? Como ele forneceu no exercício a área do triângulo ABC, ele fala que ela vale 2/3, a gente pode vir aqui e, através dessa área, calcular a altura do triângulo. Então, o que acontece? A gente tem que... Vamos pegar o triângulo, vai ser o triângulo ABC. A altura é o segmento que sai do vértice e é perpendicular com a base. Então, eu posso falar que a altura desse triângulo sai do vértice C e vai ser perpendicular com a base. Nesse ponto aqui que eu vou chamar ele de H maiúsculo. E a altura eu vou chamar de H minúsculo. Com isso, então, ó, eu tenho que a base AB vale 2 e tenho que a altura é H. Tá. A área do triângulo ABC corresponde a 2/3. Como é que eu calculo a área do triângulo? Eu posso fazer base, que no caso é o AB, segmento AB, vezes a altura, que é o Hzinho, dividido por 2, e isso é igual a 2/3. Só que a gente sabe uma coisa, que o AB vale 2. Então, eu posso falar que 2 vezes H sobre 2, isso é igual a 2/3. Cancelo 2 com 2. Então, o H vale 2/3. Agora é o seguinte, encontrando o valor de H, a gente pode voltar num triângulo aqui, que seria o triângulo OCH. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo eu já conheço o valor do H, que é 2/3, e o valor do raio, que é 1. Em relação a alfa, o H é o cateto oposto e o 1 é a hipotenusa. Então, se eu aplicar o seno nesse triângulo, eu vou calcular qual que é o valor dele, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, agora a gente vai usar o triângulo, que vai ser o triângulo, então, OCH. OCH. Nesse triângulo, então, eu posso falar que o seno de alfa é igual o cateto oposto, que é o H, que vale 2/3, dividido pela hipotenusa, que é 1. Isso implica, então, que o seno de alfa é igual a 2/3. Ok? Então, pessoal, tem o valor do seno. Só que a pergunta da questão é qual é o valor do cosseno de alfa. Então, agora a gente pode usar a relação fundamental da trigonometria. Então, na relação fundamental. Na relação fundamental, eu tenho que o seno ao quadrado de alfa, seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, certo? No lugar do seno, eu vou colocar o 2/3. Então, com isso, eu tenho que 2/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, certo? Pessoal, 2 ao quadrado vai dar 4, né? Então, com isso, eu tenho que 4, 3 ao quadrado, 9, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Passo 4 nonos para cá, então eu tenho que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1
menos 4 nonos. O mínimo entre 1 e 9 é 9. Com isso, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 9. 9 dividido por 1, 9, vezes 1, 9. Menos 9 por 9 é 1, 4. Com isso, 9 menos 4 vai dar 5. Então, o cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5 nonos. Portanto, o que eu tenho que ver é uma coisa. Alfa é um ângulo num triângulo retângulo. Então, ele é um ângulo agudo. Se ele é um ângulo agudo, ele está entre 0 e 90. Um ângulo entre 0 e 90 tem o cosseno sempre positivo. Então, portanto, o cosseno de alfa é igual a raiz de 5 sobre 3. Ok? Então, esse aqui é o valor do cosseno. Na apostila, resposta letra D, certo? Então, a nossa resposta, letra D de dado. Ok, pessoal? Pessoal, questão número 6. Simplificando-se a expressão seno de π menos x sobre cosseno de 3π sobre 2 mais x, obtém-se... Ok. Pessoal, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente estudou o quê? O ciclo trigonométrico, as reduções ao primeiro quadrante, não foi? Então, é isso que a gente tem por enquanto. Então, o que acontece? Ó, eu tenho aqui seno de π menos x dividido por cosseno de 3π sobre 2 mais x. Aqui, no desenho, a gente vai considerar assim, como ele não falou qual que é o valor de x, a gente vai considerar que x é um arco do primeiro quadrante. Se x é um arco do primeiro quadrante, o que vai acontecer com π menos x? O π menos x é o simétrico do x, do primeiro quadrante. Então, ó, no segundo quadrante, esse ponto aqui seria π menos x. E a gente sabe que o valor do seno é o valor do y aqui, ó, é a projeção desse ponto sobre o eixo y, certo? Então, o seno é positivo no primeiro, é positivo no segundo quadrante. Desse modo, o seno de x é igual ao seno de π menos x. Então, a primeira parte, que é o numerador, está resolvido. Então, eu posso afirmar que o seno de π menos x é igual ao seno de x, ok? Pessoal, então olha aqui, o seno de x está resolvido, né? Agora, no denominador eu tenho o cosseno de 3π sobre 2 mais x. Agora, o que acontece? O cosseno de 3π sobre 2 mais x, 3π sobre 2 é esse ponto, com mais x vai para o quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então, a gente já sabe que isso aqui é um valor positivo. Agora, o que a gente pode fazer? Tentar encontrar o arco, a redução desse arco do primeiro quadrante. Então, a gente sabe uma coisa. Para fazer redução do quarto para o primeiro quadrante, eu tenho que pegar 2π menos... Então, é o seguinte, é pegar 2π menos o arco. Então, tem que ser 2π menos o 3π sobre 2 mais x, ok? Agora, esse menos troca o sinal de todo mundo aqui. Então, fica 2π menos 3π sobre 2 menos x. Tirando o mínimo entre 1, 2 e 1, o mínimo é 2. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2, 4. 4π. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 3, 3π. 2 dividido por 1 dá 2, então menos 2x. Certo? Agora, o 4π menos 3π vai dar π. Então, vai ficar π menos 2x sobre 2. Separando agora as frações, vai ficar π sobre 2 menos 2x dividido por 2 menos x. Só que π sobre 2 menos x, ele é a mesma coisa a gente falar que isso aqui vai ser 90 graus menos x. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa. A ideia de seno e cosseno de ângulos complementares, não é isso? Então eu tenho uma coisa. O seno de x é igual ao cosseno de 90 graus menos x. Então, o que eu tenho aqui, que esse cosseno, então,
de 3π sobre 2 mais x, ele deu como resposta quem? O cosseno de π sobre 2 menos x. Só que esse cosseno de então, π sobre 2 menos x é a mesma coisa de ser quem? O 90 graus menos x. Então, o cosseno de 90 graus menos x é igual ao seno do complemento dele. Então, tem que ser igual ao seno de x. Seno x dividido por seno de x dá 1. Por isso que a resposta é 1. Então, a resposta ficou sendo a letra D de dado. Certo? Então, pessoal, eu usei uma coisinha que então foi a redução ao primeiro quadrante. Mais para frente a gente vai estudar uma coisa que chama redução ao primeiro octante. Aí a gente pode aplicar as regrinhas de redução ao primeiro octante, tá bom? Certo, pessoal? Pessoal, exercício 7. Sabendo que x é maior que π sobre 4 e menor que 5π sobre 6, e que m é igual a 2 vezes o seno de x máximo menos cosseno de x mínimo, pode-se afirmar que o valor de m corresponde a... Pessoal, o que ele quer dizer com isso? Ó, quando ele falou que x é maior que π sobre 4 e menor que 5π sobre 6, transformando em graus, eu tenho que x é um arco maior que 45 e menor ou igual, né? Ele colocou igual no 5π sobre 6. Então, eu posso ter aqui igual a 150, mas não posso ter igual a 45. Ele fala o seguinte, ele quer saber qual que é o valor de m, que é igual a 2 vezes o seno máximo. Mas quando ele colocou esse parênteses, esse máximo, ele quer saber o seguinte, é 2 vezes o maior valor possível para o seno, menos o menor valor possível para o cosseno dentro desse intervalo. E não necessariamente que para o mesmo ângulo x. Então é como se fosse dois x diferentes. Ó. É um x1 e um x2, mas pertencente a esse intervalo. O que a gente precisa lembrar? Quando a gente fala de seno, seno é o valor de y. Então, se a gente pegar o intervalo lá, ó, 45 graus, estaria ó, o π sobre 4, está no primeiro quadrante. Então, aqui. Então, aqui seria o 45 graus. Já o 150, ou 5π sobre 6, é um arco do segundo quadrante. Vou colocar aqui. 150 graus. Quando a gente fala em seno, então o que acontece? O seno é um valor de y. Por exemplo, o seno de 45 seria então o quê? A distância do zero até chegar nesse ponto aqui. Já o seno de 150, projeta ele aqui sobre o eixo y, seria essa medida aqui. Então, o seno de 150 é menor que o seno de 45. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, existem os 4 pontos que eu tinha falado lá. O ponto A, de coordenadas 1 e 0. Ponto B, de coordenadas 0 e 1. O ponto A', de coordenadas menos 1 e 0. E o ponto B', de coordenadas 0 e menos 1. O valor do seno é o y em cada um desses pontos. Então, o seno começa em 0, vai para 1, depois vem em 0, menos 1 e volta em 0. Nesse intervalo, então, de 45 a 150, o que está acontecendo com o seno? A partir de 45, ele começa aumentando, aumentando e vai até chegar aonde? No 1. Então, significa uma coisa. Nesse intervalo, o maior valor que eu tenho para o seno é 1. Então, eu tenho aqui que vai ser 2 vezes 1. Menos o cosseno. O valor do cosseno é o valor no eixo x. Então, se eu projetar o 45 aqui, bolinha aberta, o cosseno, então, é a distância do zero até chegar aqui. Só que o 150 está aqui, ó. O valor dele, aqui pode ser fechado, porque ele incluiu o 150, vai aqui. O cosseno no primeiro quadrante ele é positivo, no segundo é negativo. Ou seja, à medida que a gente vai se aproximando do 180, o que acontece com o cosseno? Está diminuindo. Então, o menor valor para o cosseno vai ser o cosseno de 150, certo? Então, esse cosseno vai ser mínimo se ele for o cosseno de 150 graus.
Aí lembrando uma coisa, o cosseno de 150 está no segundo quadrante, então ele é menos cosseno de do que falta para 180, falta 30. Então isso é menos raiz de 3 sobre 2, menos cosseno de 30. Então aqui vai ficar, como eu tenho um menos aqui, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Com isso eu tenho que o m é igual, 2 vezes 1 dá 2, menos com menos é mais, raiz de 3 sobre 2. O mínimo entre 1 e 2 é 2. 2 dividido por 1, 2, né? Pessoal, 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2 é 1, vezes raiz de 3. Então, fica 4 mais raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai dar a letra D de dado. Certo? Resposta, letra D. Certo? Então, pessoal, por isso que é importante o ciclo trigonométrico, para saber analisar se está aumentando ou diminuindo aqui. No caso do seno, ele aumentou, foi até em 1, depois começou a decrescer, então o maior valor foi 1. O cosseno, ele começa em 1 e vai decrescendo até o menos 1. Então, o 150 é o menor deles, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Pessoal, exercício proposto número 18. Em certo país, uma pequena porcentagem da arrecadação das loterias destina-se aos esportes. O gráfico de setores a seguir representa a distribuição dessa verba segundo os dados da tabela seguinte. Projetos de fomento. Então, o cara colocou 3.240.000. Esportes universitário, 4.590.000. Esporte escolar, 6.750.000. Manutenção do Comitê Olímpico, 9.180.000. Confederações, 30.240.000. O total investido foi de 54 milhões. Aí ele fala, quanto aos ângulos assinalados no diagrama, é verdade que seno de A é maior que meio menor que raiz de 2 sobre 2. Cosseno de B maior que raiz de 2 sobre 2 e menor que raiz de 3 sobre 2. Tangente C maior que raiz de 3 sobre 2 e menor que 1. Seno de D maior que raiz de 2 sobre 2 e menor que raiz de 3 sobre 2. E tangente de E maior que 1, menor que 2. O que acontece? Para a gente definir agora qual é a resposta, a gente vai ter que fazer item por item. Eu vou ter que calcular quem é o ângulo A e verificar se ele está nesse intervalo, ok? Então agora vamos para o quadro, tá bom? Então, pessoal, o que acontece aqui? Então, vamos lá. Quando a gente pega no total, eu tenho 54 milhões. Então, eu vou ter que fazer uma regra de 3, de uma por uma. Então, a gente vai pensar no valor e numa medida em graus. O 54 milhões corresponde a 360 graus. O valor investido no projeto de fomento, que é o ângulo A, no círculo lá, né, que é o número 1, é de 3.240.000. Esses 3.240.000 corresponde ao ângulo A, certo? Eu posso cancelar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Esse zero do 360 com esse zero eu também posso cortar. Então eu tenho que sobrou 540A. Isso é igual a 324 vezes 36, no caso são graus. Eu posso pegar o 540 e passar dividindo. Então, com isso, esse A tem que ser igual a 324, certo? 324 vezes 36 graus para dividir por 540, tá certo? O que acontece? Dá para dividir 540 por 360, por 36, né? Porque o 10 vezes 36 dá 360, sobra 180, 180 dá para dividir por 36, dá 5. Então, dividindo por 36, todos dois, aqui fica 1, aqui fica 15, certo? Só que agora, então o que vai acontecer? Aqui tem que ser 1 grau. Então a gente vai ter que A é igual a 324 graus para dividir por 15, certo? Com isso, a gente tem que
O 324 dividido por 15, se a gente dividir por 3, aqui, vamos dividir por 3, dividir por 3. Então, isso dá 108. No caso, 108 sobre 5. Dividindo 108 por 5, dá 21,6. Então, 21,6 graus. Isso seria o valor dele. Então, com isso, o que acontece? No item A, ele está falando o seguinte, que o seno de A é maior que meio e menor que raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Só que tem uma coisa, aonde que o seno vale meio? O seno vale meio em 30 graus. Aonde que o seno vale raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Então, para que isso aqui seja verdade, A é um ângulo entre 30 e 45. Como eu tenho que ele é igual a 21,6, a letra A é falsa, certo? Então, gente, infelizmente eu vou ter que fazer item por item até encontrar a solução. Então, a letra A já não é a verdadeira. Na letra B, ele fala que o cosseno de B é maior que raiz de 2 sobre 2 e menor que raiz de 3 sobre 2. Então, ele está falando do ângulo B. Então, mesma coisa. De novo, a regra de 3. Então, a gente vai pensar no valor e a medida em graus, ok? O nosso total, que é de 54 milhões, correspondem aos 360 graus. Já o item B, que é esporte universitário, ele corresponde a 4 milhões 590 mil. Então, 4 milhões 590 mil, isso corresponde ao B. Então, 590 mil. Falta um zerinho aqui, beleza. Agora, o que a gente pode fazer, então? Eu posso cortar 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros, o zero do 360 com o zero aqui, do 5.400. Então, agora a gente tem que o 540B, isso é igual a 459 vezes 36 graus. Certo? De novo, passa dividindo. Então, com isso, eu tenho que B é igual a 459 vezes o 36 graus para dividir por 540. Então, 540. No caso, aqui não tem graus, não, só 540. Como a gente já dividiu lá, ó, por 36, então, aqui dá para dividir por 36. Dividir por 36, aqui fica 1, aqui fica 15. Com isso, B tem que ser igual a 459 graus, porque aqui sobra o grau, dividido por 15, certo? Só que essa divisão vai dar um pouquinho mais de 30. Então, isso aqui vai dar, porque 30 vezes 15 dá 450. Sobra 9 para dividir por 15, né? Vai dar 0,6. Então, B tem que ser igual a 30,6 graus. Certo? Agora, olha o que ele falou. Ele fala no item B o seguinte. O cosseno de B tem que ser maior que raiz de 2 sobre 2 e menor que raiz de 3 sobre 2. Então, o que acontece? O que a gente tem que pensar? O 30,6 está aqui, ó. 30,6. Ele está entre o 30 e 45. Pensando no cosseno, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, ele vale raiz de 2 sobre 2. Então, lembrando uma coisa, o cosseno, o que acontece com ele? À medida que o ângulo aumenta o primeiro quadrante, ele diminui, certo? Então, realmente é o seguinte, o cosseno de 30,6, então, vamos colocar ele aqui, ó. 30,6 está entre o raiz de 2 sobre 2 e o raiz de 3 sobre 2? Sim, isso aqui é verdadeiro. Então, a resposta é a letra B. Ok, pessoal? Então, tá aí, então.